Sente que o tema da incontinência ainda é um assunto tabu? Com certeza. A incontinência é um assunto tabu e é normalizado com o envelhecimento, sendo que é uma doença crónica que não pode ser de todo normalizada e associada apenas ao envelhecimento. E, sobretudo, uma das grandes preocupações hoje em dia dos cuidadores é efetivamente a noite. E é terem um produto que lhe dure das 8, 9, 10 da noite até ao dia seguinte de manhã. Portanto, se o produto for rápido a absorver, rapidamente o utilizador o paciente está num ambiente seco. Habitualmente diz, eu já experimentei tudo, já usei esta fralda, absorção 20 estrelas, já pus 2 fraldas, já além das 2 fraldas ainda pus mais um pence absorvente e mesmo assim sai urina, há fuga de urina. Porquê é que isso acontece? Bem, primeiro porque muitas vezes as pessoas estão convencidas que estão a comprar o melhor produto, na realidade não estão a comprar o melhor produto. Os produtos vendidos nas grandes superfícies, de uma forma geral, não são os produtos das grandes capacidades de absorção. No final de um dia, se eu tenho um produto mais barato, eu vou tê-lo obrigatoriamente menos absorvente. Eu depois tenho que fazer quantas vezes tenho que mudar ao longo do dia. Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cuidar é Canja. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária no adulto. Para isso convidei a Cláudia Guimarães, da LH Medical, que tem uma vasta experiência na gestão de produtos para incontinência. Olá Cláudia, muito bem-vinda ao nosso podcast Cuidar é Canja. Eu gostava que se apresentasse para falasse, no fundo, um pouco do seu percurso profissional. E o que me trouxe à incontinência. Exatamente, tal e qual. E um percurso um bocadinho diferente do normal. E eu sou formada em veterinária, trabalhei há alguns anos em Portugal, 7 anos em Portugal como veterinária, era clínica. Em 2006 fui para a França, estive lá durante alguns anos, trabalhei também como veterinária em França. E no meu regresso em 2011 a Portugal, não tinha grande vontade de retomar a minha atividade profissional anterior aqui e entretanto surgiu um projeto que é a LH Medical e na altura um projeto em que eu não tinha ainda participação direta e convidaram-me para assumir a parte da responsabilidade técnica da LH Medical. Rapidamente a LH Medical se transformou apenas num distribuidor de produtos de incontinência e, portanto, a incontinência é o centro da nossa atividade. Aliás, exclusivamente a incontinência, temos a incontinência como atividade e desde praticamente o início da nossa atividade que representamos em Portugal a AMD. A AMD é um fabricante francês de produtos de incontinência e é talvez um dos mais recentes e em termos de produtos com desempenho muito elevado, quer em termos de absorção, quer em termos de rapidez, mas se calhar um bocadinho mais para a frente falamos sobre isso, exatamente. Muito bem. Calcula-se que em Portugal existam aproximadamente 600 mil pessoas que sofrem de incontinência, dos quais calcula-se também que 10% é que recorrem à ajuda profissional neste caso. Sente que o tema da incontinência ainda é um assunto tabu nas pessoas e nas famílias em Portugal? Com certeza. A incontinência é um assunto tabu e é normalizado com o envelhecimento, sendo que é uma doença crónica que não pode ser de todo normalizada e associada apenas ao envelhecimento. Apesar de haver alterações fisiológicas normais que predispõem à doença, ela tem que ser encarada com bastante abertura e, sobretudo, muito falada junto dos profissionais, esses sim, que poderão dar um apoio importante àqueles que sofrem de incontinência. Hoje em dia é muito difícil ainda falar sobre o tema. Eu creio que ainda dentro da classe médica não haja grande abertura para se discutir este tema também e, portanto, muitas vezes as pessoas quando vão à consulta é com alguma vergonha que mencionam o facto de terem perdas urinárias. Exato. No seu dia-a-dia
eu creio que faz muita formação dentro deste tema, sobretudo. Trabalha com profissionais da área. Nós estamos muito vocacionados para a parte das residências, portanto, para os lares onde vivem idosos, que está estimado que em Portugal cerca de 70% a 80% dos residentes dentro de instituições sejam incontinentes. Portanto, é um número muito grande, mas como tínhamos falado, dentro dos 600 mil incontinentes que existem em Portugal, pensa-se que cerca de 100 mil vivam em residências, o que faz com que existam 400, 500 mil incontinentes que não estão institucionalizados, que não tenham esse apoio e muitas vezes a utilização dos produtos adequados. A incontinência pode ser classificada em leve e em severa, certo? A incontinência as perdas de incontinência podem ser classificadas em ligeiras, em moderadas, em severas, mas depois entre as incontinências nós também podemos classificar a incontinência entre as incontinências de esforço, a incontinência de urgência, a incontinência funcional, a incontinência de extravasamento. São classificações teóricas, mas que nos vão dar, se calhar, alguma orientação depois para reconhecimento do que é a perda de urina e, simultaneamente, na escolha dos produtos. Por exemplo, quando nós falamos de incontinência de esforço, estamos a falar de uma realidade que, se calhar, a maior parte das senhoras já conheceram, que em determinados momentos da vida, muitas vezes no pós-parto ou durante a menopausa, há momentos em que um riso, um andar mais depressa, um tossir, provoca pequenas perdas urinárias. Essa incontinência de esforço é das incontinências que mais rapidamente se conseguiria intervir e, em termos funcionais, recuperar. Exato. A verdade é que é, se calhar, a mais encoberta e a mais normalizada. Depois temos a incontinência, aquilo que nós chamamos de incontinência de urgência, que é muito associada à incontinência dos idosos, e essa sim, com o avançar da idade e com as alterações fisiológicas e anatómicas que a idade conduz, acabamos por ter perdas urinárias, muitas vezes relacionadas, ou normalmente relacionadas com o funcionamento da bexiga e dos esfíncteres. E, portanto, é aquela incontinência que está associada aos idosos que, tendo grandes ou pequenas quantidades de urina na bexiga, a partir do momento em que há alguma quantidade de urina, há uma comunicação e, portanto, há uma comunicação de que tenho a bexiga cheia e rapidamente tenho vontade de ir à casa de banho. Exato. Portanto, e não há o tempo entre a informação... O estímulo e depois a resposta. Exatamente. Ou seja, acabam por ter o estímulo, mas depois não têm o tempo para chegar à casa de banho ou ao urinol, ou o que for. Exatamente. E essa é a incontinência que nós vemos muito nos lares. Depois temos a incontinência funcional, obviamente, que são as pessoas que estão em cadeiras de rodas, que estão de alguma forma limitadas, algumas doenças também que provocam algumas limitações e, portanto, em termos funcionais tornam-se incontinentes, não sendo a incontinência por si só o problema inicial. Exato. E depois temos ainda outro, dentro dos grandes grupos da incontinência, temos outro que é a incontinência de extravasamento, que é uma coisa extremamente comum e que vemos cada vez mais isto nas instituições, que são aquelas pessoas que, fazendo poucas vezes durante o dia, fazem um enchimento muito grande da bexiga e, portanto, não fazem... o esvaziamento... Exatamente. Tão rápido e tão assíduo como seria de esperar e, portanto, quando fazem grandes volumes de urina e, portanto, aí vão precisar também de produtos específicos, vão precisar de produtos, nomeadamente com grande capacidade de absorção, porque fazem poucas vezes. Toda a gente conhece esta realidade, que trabalha pelo menos em lares, que eles fazem poucas vezes, mas quando fazem uma quantidade muito grande. E precisamos também de produtos que possam responder a esses volumes de urina que são completamente fora daquilo que é o comum e normal. Ok. Então, e que tipo de produtos é que habitualmente, ou que atualmente existem disponíveis para gerir a incontinência? A incontinência tem uma gama, hoje em dia, a maior parte das marcas de produtos de incontinência tem uma gama bastante larga de produtos que vão desde a tal incontinência ligeira, portanto, para as pequenas perdas, quer a feminina, quer a masculina. E nós falamos muito da feminina porque a feminina efetivamente é um problema maior em termos percentuais, Exato. mais cedo, nomeadamente, do que nos homens também. Estima-se, mais uma vez, estou aqui a dizer números que nós até conversámos sobre isso. Sim, que nós falámos em off, que é aquilo que está disponível
Exatamente. na internet e que nós consultámos e que dizia que a incidência nas mulheres é a partir dos 65 anos, 10, em cada 10 mulheres, 3 desenvolvem incontinência, e nos homens, em cada 10, 1 desenvolve incontinência. Portanto, há aqui esta diferença de incidência que é muito superior nas mulheres. Exatamente. Portanto, a linha feminina tem, em quase todas as marcas, tem uma gama de produtos e de respostas maior, e portanto nós temos estes produtos com capacidades de absorção diferentes e com tamanhos diferentes também, para responderem a perdas e volumes de urina diferentes. A incontinência masculina ligeira é comum, nomeadamente nos problemas prostáticos, depois de cirurgias da próstata, portanto, sobretudo para pequenos gotejamentos e perdas relativamente ligeiras. Existem uns pensos próprios nesses casos. Existem pensos de homem, portanto, exatamente. Existem pensos masculinos que se encontram hoje em dia. E eu queria ressalvar uma questão extremamente importante, que se calhar vamos abordá-la depois, mas quando estas pequenas perdas existem, as respostas devem ser, aliás, a tentativa, a busca das respostas deve ser junto dos profissionais, quer dos profissionais de saúde, sim, quer isso é muito importante, sim. Das farmácias, das ortopedias, de locais que vendem estes produtos e que podem orientar para que o início da incontinência não seja um drama, para que as soluções que se encontrem que vão de acordo àquilo que são as necessidades das pessoas. Nós estamos aqui a falar de soluções de incontinência, estamos a falar do passo 2. Há o passo 0 e o passo 1. Primeiro é o reconhecimento da doença e depois é uma coisa que já não serei a convidada ideal, que era para falar de tudo aquilo que existe e que se pode fazer, quer em termos de reeducação, quer em termos eventualmente de cirurgia. Exatamente. Nós já estamos no passo 2, que é o momento em que nós já estamos a ter necessidade de utilizar produtos de incontinência e, portanto, encontrar uma solução que se adapte às nossas perdas. E que a solução seja a mais facilitadora para que se continue a ter uma vida ativa, para se continue a ter uma vida social e para que não haja consequências maiores deste tipo de problemas. Exatamente. Neste caso, portanto, existem produtos que podem ser adaptados a pessoas, como estava a dizer, numa fase inicial de uma incontinência mais ligeira, não é? E que são produtos que habitualmente estamos a falar de pensos, certo? Sim, estamos a falar de pensos, sim. Depois, naquelas situações em incontinências moderadas ou severas, já vamos falar de fraldas, certo? Vamos começar com os pensos, porque os pensos, de uma forma geral, têm uma banda adesiva que se cola na roupa íntima e, portanto, consegue-se utilizar com aquilo que são a roupa normal que as pessoas utilizam, portanto, sem haver necessidade de alteração da roupa interior. Depois, quando as perdas são mais importantes, já passamos eventualmente para uma cueca ou para uma fralda. Exato. Eu queria deixar aqui também a noção de que a escolha dos produtos de incontinência tem a ver muito com a capacidade de absorção que os produtos possam ter também. Pronto, para quem não tem noção nenhuma disto, a capacidade de absorção dos produtos de incontinência têm todos no interior deles uma substância que é um derivado do petróleo, que é o poliacrilato de sódio, que é o chamado superabsorvente. Exato. E é esse superabsorvente que vai dar a capacidade de absorção dos produtos. Okay? Portanto, à medida que nós aumentamos as nossas perdas de urina, nós vamos precisar necessariamente de produtos com maior capacidade de absorção. Certo. Numa fase inicial, nas perdas ligeiras, nós vamos precisar de produtos que sejam simultaneamente absorventes, mas discretos, porque muitas vezes estamos a falar de pessoas com uma vida ativa e com mobilidade. E até pessoas muito jovens, não é? Porque, infelizmente, cada vez atinge pessoas numa fase muito inicial, 30, 40 anos. Sim, é a questão do pós-parto, que acaba por ser ali um fator importante muitas das vezes no início das primeiras perdas e que realmente pode ser cada vez calhar um bocadinho mais tarde, não é? Porque cada vez há os partos mais tarde, mas sim, entre os 30 e os 40 anos existe já uma percentagem importante de mulheres que sofrem de incontinência, que têm pequenas perdas e que nesse momento muito provavelmente vão começar a pedir ajuda
para poderem recuperar ainda essas perdas que têm. Muito bem. No fundo, eu quando pensei neste episódio, a primeira questão que me surgiu na cabeça para falar sobre a incontinência é uma questão que habitualmente os cuidadores se separam quando têm um familiar com incontinência. Que é, ok, eu agora preciso comprar fraldas. As fraldas existem nos supermercados e a pessoa, muitas vezes sem ter qualquer tipo de aconselhamento, vai ao supermercado e compra ou pelo preço ou por algum outro critério, mas geralmente pelo preço, sem haver conhecimento, leva umas fraldas. Tendo em conta a sua experiência, que critérios é que nós devemos ter para a seleção da fralda mais adequada ao nosso paciente, ao nosso familiar também? Essa, se calhar, é uma das questões mais difíceis que existe. Exato. Porque não existem, infelizmente, normas universais, nem de identificação dos produtos, nem através de gotas, de códigos de gotas, nem através de denominações comerciais. E, portanto, quando alguém tem necessidade de comprar os primeiros produtos de incontinência, e vamos, se calhar, concentrar um bocadinho mais aqui sobre as fraldas, porque, se calhar, é daquilo que mais falamos quando se vai à procura de produtos de incontinência, e mais difícil é na escolha também. E onde o fator absorção vai ser extremamente importante na maior parte das situações. E, portanto, de uma forma geral, quando nós vamos comprar um produto de incontinência, vamos à procura de um produto que tenha capacidade de absorção. Vamos à procura de um produto que dure algum tempo, vamos à procura de um produto que eu coloque e me dure algumas horas sem molhar a cama, sem ter necessidade de mudar os lençóis, portanto, sem grandes implicações no dia-a-dia. E é extremamente difícil, primeiro, porque, infelizmente, os códigos de gotas são individuais, são individuais não, mas são uma decisão de cada fabricante. Cada fabricante tem a sua própria... Tem o seu código. Tem o seu código. E, portanto, há marcas hoje em dia que têm 10 gotas. Nós, por exemplo, temos um código de 5 gotas apenas. Os nossos produtos começam numa gota. Mas há imensas marcas e há algumas marcas que se vêem nas grandes superfícies, onde as pessoas muitas vezes vão comprar os produtos, têm sempre códigos com muitas gotas, porque é uma comunicação mais fácil para o consumidor. Portanto, a gota é provavelmente aquilo primeiro que se vai ver. Portanto, as gotas, desmistificar esta questão das gotas, obviamente que dentro de uma mesma marca, um produto, quanto mais gotas tem, mais absorvente será. Mas comparativamente entre marcas, nós não podemos dizer que uma marca que tem 10 gotas é superior a uma marca que tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 gotas. Depois há as denominações comerciais e hoje em dia já lá foi tempos, porque houve também muita evolução nisto, já lá foi tempos em que se fazia denominações de dia, de noites e super noites. Hoje em dia optaram-se para as denominações dos supers e dos maxis e, portanto, mais uma vez é arbitrário a utilização de cada uma dessas denominações. Eu aquilo que tenho como conselho a dar é, sobretudo, escolham produtos mais na ordem das denominações maxi, porque de uma forma geral os fabricantes acabaram por adotar, quase todos eles têm a denominação maxi como as denominações com efetivamente máxima absorção e, portanto, de uma forma geral, dentro da gama e dentro da marca do fabricante serão os produtos que normalmente melhor respondem nesse aspecto. E depois, o mais importante sempre nas escolhas deste tipo de produtos, nós estamos a falar de uma doença que é crónica, a incontinência. É uma doença que não vai ser transitória. É uma incontinência que vai ter, com o tempo, tendência para se agravar. Ok. Portanto, aconselhem-se junto de profissionais, mais uma vez, junto daqueles que lhes podem dar orientações sobre qual é o produto ideal, qual é a absorção ideal, qual é aquele que responde às minhas necessidades. Porque cada caso pode ter uma indicação completamente diferente. Exato. Mais uma vez venho sobre a questão da absorção, que é provavelmente o maior critério na escolha dos produtos. Quando vai alguém comprar um produto, uma ortopedia, por exemplo, ou uma farmácia, a primeira questão que vai dizer: eu quero um produto para a noite, eu quero um produto que me dure uma noite inteira, eu quero um produto que me dure bastante tempo, mas encontrar o produto certo. Vamos ter aqui vários fatores. Vamos ter a absorção
e vamos ter a mobilidade do utente, que vai ser extremamente importante na escolha do produto. Ok. E podemos falar de cada um deles, portanto, dentro da absorção, que diferenças é que existem dentro das fraldas que nos possam ajudar na escolha, facilitar a escolha, ou se calhar até para facilitar aqui a compreensão, vamos pegar num caso prático. Pronto, eu tenho um familiar que neste momento ainda tem alguma mobilidade, sai da cama, por exemplo, para o sofá, dá pequenos passos, mas tem uma incontinência moderada, e eu preciso de uma fralda que lhe dê todo o conforto para o dia-a-dia. Em termos de absorção, que soluções é que existem hoje no mercado? Ou seja, para além da quantidade que há bocado falamos das gotas, que outros critérios eu creio que seja a velocidade da absorção um deles? As coisas mais importantes que vão existir em quase todos os produtos de incontinência vão ser 2 critérios importantes, mas para o consumidor vão ser difícil de acesso e de interpretação. A primeira vai ser a capacidade de absorção do produto. A capacidade de absorção do produto rapidamente se traduz no número de horas que o produto dura. Isso qualquer cuidador hoje em dia reconhece um produto com maior absorção que lhe dura mais tempo. E sobretudo uma das grandes preocupações hoje em dia dos cuidadores é efetivamente a noite. E é terem um produto que lhe dure das 8, 9, 10 da noite até ao dia seguinte de manhã e encontrar a pessoa numa cama seca. Depois, outro critério extremamente importante na escolha dos produtos vai ser a rapidez com que o produto absorve. E hoje em dia, um dos nossos argumentos, ou se calhar um dos nossos maiores argumentos como marca, é efetivamente a rapidez com que os nossos produtos absorvem. Porque é que isso, no fundo, é tão importante? A rapidez vai determinar o tempo e o tempo e a forma como a pele do utente vai estar em contacto com o produto. Portanto, se o produto for rápido a absorver, rapidamente o utilizador o paciente está num ambiente seco. E o facto de estar num ambiente seco, vai, como sabe o António, se calhar tão bem ou melhor do que eu, vai minimizar todas as consequências que existem numa pele de um incontinente. Portanto, exatamente. Minimizar os problemas de pele, minimizar complicações, nomeadamente infecções urinárias. Portanto, a rapidez de absorção, eu costumo dizer que até é o critério mais importante, até se calhar mais importante do que a capacidade de absorção, porque a capacidade de absorção vai-me permitir definir quanto tempo eu tenho que ter entre as minhas mudas. Se eu decidir que quero fazer mudas 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas, eu posso utilizar um produto com menos capacidade de absorção e fazer mudas mais a miúdo. Em todo o caso, a rapidez de absorção vai ser, independentemente desse intervalo, um fator extremamente importante em termos de saúde de pele. Portanto, a rapidez de absorção, para mim, é um dos critérios primordiais na escolha do produto. Como é que depois o consumidor ou o cuidador vai reconhecer essa rapidez de absorção? Isso, eu ia fazer precisamente essa pergunta, que é como é que as marcas comunicam esse critério. As marcas comunicam mal esses critérios. Hoje em dia vê-se muito essa questão da rapidez de absorção através da publicidade, nomeadamente nas fraldas de criança. Exato. Quando se põe a água, exatamente, com o copo, despeja-se em cima da... Exatamente. Há uma marca de fraldas de criança que faz uma publicidade na televisão, até faz sempre isso, não é? Exatamente. E nós fazemos isso quando vamos visitar os clientes nas instituições. É um dos critérios que nós temos na nossa apresentação, e é um dos testes que nós fazemos. É um teste muito simples, que é uma simulação de um teste que se faz em laboratório, em condições um bocadinho diferentes, mas é basicamente isso, que é a rapidez com que absorve, mas sobretudo depois a sensação ao seco. É depois de absorver uma determinada quantidade de água, vermos que sensação nós temos quando tocamos no produto, se o produto está seco ou não está seco. Portanto, isto são coisas teóricas que se fazem normalmente em cima da mesa quando se está a fazer uma apresentação de um produto, mas no terreno como é que isso se vê? Vê-se quando se retira um produto e se vê a pele das pessoas. Se repararem alguns produtos, tendo experiência sobre isso, se calhar já deve ter visto, retira uma fralda e vê que há uma pele que está úmida, que se vê visualmente, ela está úmida, e retirar um produto, e apesar do produto estar saturado,
de ter chegado até ao fim da sua capacidade de absorção, a pele está seca. E isto significa que o produto é rápido a absorver e que realmente, em termos de saúde de pele, é um bom produto. E eu acho que este é um dos critérios, em termos de cuidador, que mais devia ser considerado e que muitas vezes é ignorado. Outra questão importante, para além disso, tem a ver com a frequência com que se muda as fraldas. Existe alguma recomendação, obviamente que é adaptada a cada situação, consoante o grau de incontinência, neste caso, mas vocês recomendam... Aquilo que hoje em dia está mais ou menos preconizado é que se devem fazer à volta de 3 e no máximo umas 4 mudas nas 24 horas. Portanto, produtos com grande capacidade de absorção que evitam, portanto, que se de um lado permitem que haja uma higienização, portanto, nós não estamos aqui a defender a utilização de um produto em 24 horas, nem dois produtos em 24 nem horas. Nunca vai haver. Não, isso não. Mas estamos a preconizar a ideia de manipular e incomodar o mínimo o utilizador, porque sabemos que a mudança de fralda é sempre uma intervenção e muitas vezes, sobretudo em pacientes mais idosos, uma intervenção que provoca alguma dor, algum incómodo. Naqueles que ainda estão conscientes é sempre uma questão um bocadinho delicada porque toca sempre com a dignidade das pessoas e, portanto, garantir produtos que tenham mais uma vez, boa capacidade de absorção, que façam períodos relativamente longos e aquilo que nós preconizamos são à volta das 6, 7, 8 horas no máximo. E simultaneamente que sejam rápidos a absorver, portanto, apesar de durarem esse tempo, estarem a utilizá-los durante um tempo um bocadinho mais longo, nós temos a certeza que durante esse tempo as pessoas estão num ambiente seco. E eu recordo-me que há 15 anos atrás, sobretudo lá em cima no norte, onde nós começámos a trabalhar, que se utilizava uma marca bastante conhecida e com muito pouca capacidade de absorção. Então as pessoas eram constantemente mudadas, de dia e de noite. E nós temos noção do impacto que isso existe Sim, sem dúvida. Para um utilizador, para alguém que vive num lar, o facto de estar de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas a ser mudado, a ser arcudado, a ser manipulado. Felizmente a evolução, houve uma evolução primeiro dos produtos e depois houve felizmente também uma evolução de mentalidades, porque a evolução da mentalidade já às vezes demora um bocadinho mais que a mudança dos produtos. Já havia produtos que permitiam fazer períodos maiores e, como estava a dizer, nós focámos sempre muito esta necessidade de fazer noites completas, de introduzir, se quiserem guardar rotinas, isto mais uma vez é mais para os profissionais e para os lares, mas se quiserem guardar rotinas de mudas mais frequentes durante o período diurno, é uma opção. Mas pelo menos fazermos um período noturno, umas 7, 8 horas, porque existem hoje em dia soluções que permitem, de uma forma segura, para o utente manter-se às 7, 8, 9, nós até temos produtos que fazem até às 10 horas, garantimos até 10 horas num ambiente seco. Uma questão aqui de critério de mudança, que este ponto eu não tenho a certeza também. A fralda indica-nos de alguma forma, tem algum indicador visual se já atingiu a sua capacidade máxima de absorção? Sim, todos os produtos, ou a maior parte dos produtos, têm aquilo chamado que é o indicador de umidade. Na superfície externa do produto existem, umas vezes são linhas, até de uma forma geral serão linhas, mais frequentemente serão linhas, normalmente até uma linha amarela, que depois muda para azul ou para verde, e no nosso caso e outras marcas que tal como nós é uma inscrição, nós temos umas letras e temos uns números que desaparecem com a utilização do produto. Portanto, os códigos, os indicadores de umidade existem exatamente para o cuidador, mais uma vez, interpretar o momento em que deve mudar o produto. Portanto, ou vai haver uma alteração de cor, como tinha dito em alguns casos, ou o desaparecimento dessa informação que existe na superfície externa, e é quando esse indicador muda de cor ou quando desaparecem essas letras que o produto deve ser mudado. Okay. Os produtos de incontinência têm lá dentro, como tinha dito, o superabsorvente. Esse superabsorvente, em contacto com a urina,
vai se transformar nesse tal gel até a um determinado momento em que ele fica saturado. Ou seja, saturado quer dizer que já não tem mais capacidade de retenção. De A reter. partir dali vai escorrer, digamos assim. Exatamente. Aliás, quando nós falamos entre profissionais, e mais uma vez nos lares, muitas vezes nós aquilo que damos como indicação, que é mais difícil fazer quando se é um simples consumidor que se vai comprar um produto, é compararmos não gotas, como há bocado tínhamos falado, nem nomes, mas capacidades de absorção de produtos. As capacidades de absorção de produtos são exatamente essa, que é normalmente considerada em mililitros, é exatamente essa capacidade de saturação do superabsorvente. Portanto, a capacidade de absorção do produto é um teste, mais uma vez, laboratorial, normalmente faz-se num método em laboratório que é mais ou menos uniforme em quase todas as marcas, que é o método Rotwell, que é um método em que se faz, pega-se numa fralda, pesa-se a fralda, mete-se dentro de uma tina com água e ela vai saturar, ela vai transformar ao máximo o seu pó, porque está mergulhada em água, vai transformar ao máximo o seu pó num gel. Quando chegou à saturação, nós voltamos novamente a pesá-la e depois a diferença desses pesos vai dar, depois mais tarde, numa tabela, em mililitros, uma capacidade teórica de absorção. Okay? Claro que depois em condições reais, porque há o peso do corpo dentro da fralda, essa capacidade de absorção, mais uma vez fazemos sempre referência a isso, são valores teóricos a capacidade de absorção. São valores reais, mas são valores teóricos. Não são valores reais em condições de utilização do produto. Exato. Okay? Portanto, essa saturação, que tínhamos dito, em termos de utilização do produto, de utilização do produto, vai depois, em condições reais, mais uma vez, essa saturação do produto vai se manifestar no indicador de umidade, porque o indicador de umidade é uma reação química sempre, não é? A mudança de cor ou o desaparecimento vai ser sempre uma reação química influenciada pela umidade da urina e eventualmente em alguns casos também de uma forma geral pelo pH da urina, vai fazer essas alterações em termos de cor. Portanto, nós nunca recomendamos na utilização dos nossos produtos que se deixe levar os indicadores de umidade até ao limite, até porque a utilização uniforme dos produtos, e quem está a lidar com utentes e com utilizadores incontinentes sabe bem disso, que dificilmente a distribuição da urina é feita de uma forma uniforme no produto. Portanto, exato. Portanto, muitas vezes, nós há bocado no início até tínhamos falado um bocadinho sobre isso. Sim. Sobre a influência que é interessante também, que é uma evidência, se calhar, para quem cuida de incontinentes, que a distribuição da urina não se vai fazer de uma forma uniforme, vai variar consoante o sexo, consoante nós estivermos sentados, vamos fazer no centro do produto, se estivermos deitados... Vai fazer noutro local. Vamos fazer, exatamente. Pegando aqui na parte do sexo, existe diferença utilizando a mesma fralda, porque a fralda é unissexo, certo? Exato. Portanto, se eu utilizar num homem ou numa mulher, a forma como ela vai funcionar vai ser diferente, certo? Ela vai funcionar da mesma forma. Os órgãos genitais o posicionamento da uretra vai ser um bocadinho diferente e, portanto, a urina vai se distribuir de uma forma diferente no produto, não é? Okay. Pronto. E depois, se tivermos, mediante também a posição corporal, ela vai ser feita de uma forma diferente. Nós, por exemplo, recomendamos no sexo masculino, já na aplicação do produto, nós recomendamos que o produto seja colocado sempre a uns 2, 3 dedos acima do umbigo, portanto um bocadinho mais para cima. Porquê? Porque a projeção da urina vai ser mais exatamente. No caso de uma senhora que vai urinar de uma forma diferente, portanto se estiver sentada por gravidade ela vai ficar no interior, mas se ela estiver deitada em decúbito dorsal, vai ter tendência sempre a ir para trás. Portanto, a colocação do produto deve ter sempre em atenção o sexo do utente e deve ter em atenção o posicionamento do utente, para que depois nós consigamos chegar a utilizar o produto o máximo possível e aproveitá-lo ao máximo possível e não ser prejudicado por essa mal colocação, má escolha na colocação do produto. Uma das principais questões que nos deparamos, eu diria, diariamente, são com cuidadores
de pessoas acamadas que constantemente se queixam das fugas noturnas. O maior desafio é precisamente esse, ou seja, durante a noite são obrigadas a mudar os lençóis da cama, a roupa, o pijama ou a camisa de dormir. Portanto, o transtorno todo que envolve o esforço físico, o tempo que se envolve e pensando, obviamente, a nossa preocupação primária é o nosso paciente que está, ou o nosso familiar que está na cama, poder ter o sono o mais tranquilo possível. Que recomendações é que deixa para essas pessoas que têm essa dificuldade em controlar? Porque as pessoas habitualmente dizem, eu já experimentei tudo, já usei esta fralda, absorção 20 estrelas, já pus 2 fraldas, já além das 2 fraldas ainda pus mais um pence absorvente e mesmo assim sai urina, há fuga de urina. Porquê é que isso acontece? Bem, primeiro porque muitas vezes as pessoas estão convencidas que estão a comprar o melhor produto, na realidade não estão a comprar o melhor produto. Exato. A capacidade de absorção vai ser mais uma vez aí o critério-chave para a escolha do produto. E um produto que vai fazer 7, 8, 9 horas tem que ter efetivamente uma capacidade de absorção importante. Existem no nosso mercado algumas marcas que respondem a essas necessidades. Se calhar precisamos mais uma vez de consultarmos alguém no local certo que nos dê indicação do produto correto que pode fazer isso. Dificilmente lhe posso dizer que vai encontrar esses produtos na grande distribuição. Portanto, mais uma vez aí o conselho é extremamente importante na escolha do produto. Ou seja, só para também perceberem, estes produtos, digamos assim, mais técnicos, mais específicos, encontram-se em casas especializadas, como farmácias, mais do que em supermercados. As grandes capacidades de absorção, a maior parte dos nossos grandes superfícies têm as marcas próprias, têm algumas marcas que comercializam de fabricantes conhecidos e normalmente têm nas prateleiras por uma questão de reconhecimento da marca por parte do consumidor, são marcas reconhecidas pelo consumidor, mas depois têm a vontade, sobretudo, de promover os produtos que têm. E os produtos vendidos nas grandes superfícies, de uma forma geral, não são os produtos das grandes capacidades de absorção. Portanto, nós queremos efetivamente produtos para nos fazerem uma noite completa, precisamos de produtos com uma capacidade de absorção que permita essas 7, 8, 9 horas do período noturno. Existem soluções, nós temos uma solução para isso, mas há outros concorrentes nossos que também têm soluções para isso. Existem soluções nesse sentido. Essa é a primeira questão e a mais importante. Depois, outra questão que muitas vezes parece secundária, mas que não é a questão dos tamanhos. Muito e bem. A questão dos tamanhos, a escolha dos tamanhos parece algo óbvio, mas não é. Eu quero ressalvar aqui uma questão extremamente importante, porque as pessoas muitas vezes deixam-se guiar pelo contorno abdominal. Ok. E o contorno abdominal com uma pessoa com uma certa idade vai ser extremamente importante, e muitas vezes o contorno de anca é inferior quase ao contorno abdominal, portanto o contorno abdominal vai ser enganatório e vamos escolher um produto muito maior do que aquilo que devíamos. Ou seja, as pessoas estão-se a basear na parte aqui da barriga, quando devia ser na parte da anca. Exatamente. O contorno de anca é o indicador que deve ser medido. Ok. E há pessoas que são, nós por exemplo também temos um código em termos de escolhas de tamanhos baseado no tamanho de roupa, portanto para ajudar na escolha dos produtos. Nós não nos podemos esquecer, sobretudo na colocação da fralda, na colocação da fralda, que aquilo que vai ser extremamente importante e aquilo que vai fazer com que a fralda funcione bem é o encaixe entre pernas. Ok. Porque o contorno abdominal vai dar, sobretudo, conforto. Obviamente, se eu tiver uma fralda muito pequenina, ela vai ficar extremamente apertada e não é confortável. Exato. Para quem a está a utilizar. Mas aquilo que vai ser fundamental é o encaixe entre pernas. E se nós escolhemos um produto demasiadamente grande, o encaixe entre as pernas vai ser grande e é aí que vai haver a fuga. E depois, obviamente, que é aquilo que acaba por ser mais complicado para um cuidador, é a colocação correta. Porque Exato. nós temos muita dificuldade a colocar corretamente os produtos. E enquanto que quando se coloca mais uma vez um produto numa criança é fácil, porque
pego na criança com uma mão, com a outra encaixo-lhe a fralda e se ela estiver torta, eu consigo colocá-la corretamente. Num adulto é muito mais difícil. Num adulto. Sobretudo se for uma pessoa obesa. Exatamente. Portanto, aí há técnicas, que é aquilo que nós fazemos quando vamos junto das instituições e fazemos formação, é exatamente nesse sentido, ensinar técnicas de aplicação de produtos. Portanto, há técnicas de aplicação do produto. Há formas, porque é extremamente difícil, se não houver uma técnica, nós encaixarmos e o produto ficar muito bem colocado, é Exatamente. muito difícil, desde já que ele fique igual de um lado e do outro. Portanto, aquilo que dou como conselho muito básico é lateralizem as pessoas antes de colocarem o produto, se colocarem o produto com as pessoas deitadas, portanto, se estiver com o paciente em decúbito na cama, coloque... Decúbito dorsal, ou seja, se estiver de barriga para cima, recomendam lateralizar, decúbito lateral. Decúbito lateral. Direito ou esquerdo, é igual. Direito ou esquerdo. Aquilo que nós recomendamos também é encontrar o centro do produto, portanto, pegar no produto em comprimento, dobrá-lo ao meio e fazer aquilo que nós chamamos de embarque ou engolvé, portanto, formar o produto de forma como se fosse uma concha, digamos assim. Exatamente. Não? Assim, não é? De forma a encontrarmos o meio do produto e quando nós encontramos o meio do produto ou dobramos o produto, encontramos o centro do produto, nós rapidamente, com um paciente em decúbito lateral, nós conseguimos alinhar o centro do nosso produto com o centro do utente, que vai ser a coluna. Okay. Portanto, se nós encaixarmos, se nós tivermos essa orientação e se aquele local, isto parece uma coisa muito simples, mas eu acho que com prática não é muito complicada também. Exato. Que se encontrarmos o centro do produto, encontrarmos o centro do utente, temos já uma garantia, é que o produto não vai ficar, em princípio, mais de um lado do que de outro. E depois preocupar-nos única e exclusivamente com o encaixe do produto. Portanto, com uma mão, nós estamos a pegar no produto deste lado, vamos na zona, vamos dizer, com a cabeça para aquele lado e nós colocamos o produto, encaixamos-lo na zona da cintura e depois termos o cuidado, sempre com o produto fechado, portanto, com o produto fechado em dois, temos o cuidado de fazer o encaixe correto. Ok? E depois... Nós podemos ter a certeza, até quando depois voltamos a lateralizar, não, a colocá-lo em decúbito dorsal, ter só a certeza de que o produto ficou na zona das virilhas, bem adaptado, ficou encaixado. Okay. Habitualmente também existem as abas que também devem ficar para fora, certo? Nós depois temos em todos os produtos de incontinência, existe nas fraldas, existe uma coisa que são as barreiras laterais. Okay? O centro do produto todo é hidrófilo, portanto, ela vai permitir que a urina passe, ele gosta de água, vai permitir que a urina passe, entra no interior do produto, mas ele fique seco à superfície. Mas depois vamos ter uma coisinha chamada as barreiras laterais, que são mesmo uma barreira, porque quando há uma micção e a urina está a circular no interior do produto, aquela barreira que é hidrófoba, que é resistente à água, vai impedir, portanto, se nós tivermos as nossas barreiras laterais bem encaixadas na zona das virilhas, exato, quando há uma micção, não há uma fuga. Portanto, são gestos que com o tempo se conseguem, acho eu, melhorar, pelo menos em casa. Exatamente, com a prática a pessoa vai adquirindo exatamente. A experiência. Preocuparem-se quando colocam um produto, que o produto está, sobretudo, deixarem de se preocupar como ele está na zona abdominal, como ele está dos lados, se os meus adesivos estão bem ou mal colocados, mas o mais importante, para não haver fugas, o meu encaixe nas virilhas, se o encaixe está correto e se o produto está no sítio certo. Se fizermos com uma técnica certa, é impossível que haja uma fuga, a menos que o paciente mexa no produto, como é evidente. Senão é impossível haver uma fuga. Nós podemos ter a melhor fralda do mundo, mas se ela não for bem adaptada, no fundo ela não vai fazer o seu efeito. É isso. Portanto, muitas das vezes nós temos esse problema, temos um produto com grande capacidade de absorção, mas o tamanho está errado, a colocação está errada. A tendência muitas das vezes é colocar os produtos mesmo nas instituições muito baixos, portanto deixámos o produto muito aqui em baixo, portanto não encaixámos bem na virilha. Obviamente se eu tenho, no outro dia tive com a nossa formadora, que ela esteve a fazer formação junto dos lares e ela deu este exemplo e é verdade. Se fizermos as cuecas e se nós tivermos as cuecas e utilizarmos as cuecas e em vez de termos no sítio certo nas virilhas,
puxarmos um bocadinho mais para baixo, obviamente, se houver uma micção, vai haver uma fuga. Exatamente. Portanto, temos que pensar sempre nisso como se estivéssemos a utilizar roupa interior. Tem que estar colocado no sítio certo, que é na zona das virilhas. Um bom produto bem colocado tem que funcionar sempre bem. Dentro das fraldas, nós temos a fralda que podemos chamar de convencional e a fralda cueca. Certo. Qual é a grande diferença entre elas? São produtos completamente diferentes. A fralda cueca é um produto adaptado a pessoas com alguma mobilidade. A fralda cueca não é mais do que um penso ao qual foram adicionados uma cintura. Qual é a vantagem da cueca? É um produto discreto, é um produto que me permite andar na rua sem que se note, é um produto para pouca perda de urina. Ou seja, tem, por norma, menos capacidade. Tem sempre. Primeiro porque é um produto utilizado sobretudo para as perdas moderadas, isto é, para aquela pessoa que não é propriamente um verdadeiro incontinente, mas já começa a ter algumas perdas, que muitas vezes vai sair, vai a uma consulta médica, vai a um jantar, um almoço, e muitas vezes quando tem necessidade de ir à casa de banho não chega a tempo. Portanto, estamos a falar sempre, apesar de nós termos mais uma vez aí várias capacidades de absorção e produtos, mais uma vez, super e maxi, com absorções maiores, estamos a falar sempre de produtos para perdas relativamente moderadas. Okay. Nunca aconselhamos num verdadeiro incontinente. A grande vantagem é efetivamente a forma de utilização, porque aquilo é uma roupa interior absorvente. Muito bem. Tem um inconveniente também, que é quando nós o despimos, não é? Quando mudamos o produto, temos que nos despir completamente para fazermos a muda do produto. Mas será sempre para situações muito específicas e para perdas moderadas. Numa pessoa que esteja acamada, por exemplo, é mais recomendado a fralda convencional do que uma fralda cueca. Ou seja, a fralda cueca, na verdade, acaba por ser desaconselhada nessas situações. Sim. Não só porque normalmente a quantidade de perda é maior, mas a própria, quer dizer, a utilidade e o objetivo da fralda cueca, que é a mobilidade, é o permitir a mobilidade, não se coloca num acamado. Portanto, não só não responde pelo facto de não ter capacidade de absorção, de uma forma geral, suficiente para o incontinente, que está acamado, porque quando está acamado há uma data de patologias que estão associadas, há uma data de circunstâncias que levaram a essa situação e, portanto, nomeadamente em relação à incontinência como doença crónica, estamos numa fase da doença mais avançada e, portanto, com perdas mais importantes. Eu agora gostava de passarmos aqui a um conjunto de mitos que selecionámos para falarmos aqui. Eu gostava que os comentasse. Portanto, alguns deles, inclusive, já falámos aqui hoje. Vamos começar aqui por este reforço caseiro. É comum ouvirmos que colocar um penso extra ou outra fralda dentro da principal ajuda a aguentar a noite toda. Isto é uma boa estratégia ou pode ser um erro perigoso? Uma boa estratégia é escolher sempre um produto com boa capacidade de absorção e que permita o produto em si resolver essa questão da duração que nós pretendemos, as 7, 8, 9 horas do período noturno. Portanto, escolher um produto que vão encontrar sempre isso numa fralda. Não há outras soluções de incontinência, falámos há bocado da cueca ou de um penso, não existem pensos nem cuecas que tenham capacidade de absorção para esses períodos de tempo. Portanto, passará sempre por uma fralda. Nós não nos podemos esquecer que os produtos de incontinência, todos eles, têm uma superfície dentro dos constituintes que têm, da pasta de papel, do super absorvente, têm sempre um constituinte que vai fazer com que ele seja impermeável. Okay? Portanto, quando nós estamos a urinar dentro de uma fralda, o objetivo é que a fralda não deixe de passar para fora. Exato. A fralda, o penso, o cueca, o que quer que seja. Portanto, se nós colocarmos um produto impermeável em cima de outro, só tem uma maneira de passar para o segundo, é quando ele extravasa o primeiro. Portanto, o facto de se meter um produto em cima do outro não tem vantagem nenhuma em termos de aumento, que é isso que eu creio que as pessoas pensem, aumento em termos de capacidade. Nós não estamos a somar a capacidade de um com o outro pelo facto de expomos uns em cima dos outros, porque eles são impermeáveis uns para os outros, portanto não há passagem de uns para os outros, não passa do primeiro e não difunde para o segundo. Pronto.
Fazia-se até, inclusivamente, há uns anos atrás, via-se muitas vezes, furavam-se os produtos para passarem de uns para os outros, mas mais uma vez, acho que o senso comum determina que isso não fará grande sentido. Nós não estamos a somar absorções por pormos, estamos desde já num ambiente que é desconfortável para o utilizador, porque se ele está em camadas sucessivas do produto não estará tão confortável, e não estamos forçosamente a aumentar a capacidade de absorção dos produtos. Portanto, não vejo vantagem nenhuma, até porque o penso dentro da fralda, aquilo que vai em primeira instância absorver vai ser o penso, e portanto nós estamos quase só a aproveitar a capacidade de absorção do penso. Certo? Exatamente, certo. A fralda está ali só a fixar. Eu queria aproveitar aqui esta oportunidade neste momento para falar sobre um vídeo que nós fizemos recentemente, em que, no fundo, eu encaro aquilo como uma estratégia de sobrevivência, ou seja, fizemos um vídeo em que pegámos em 2 fraldas de baixa absorção, considerando que era numa situação em que os familiares lhes estão a dar as fraldas ou não têm capacidade económica para ter outro tipo de fralda, e que vai fazer a experiência de reforçar a fralda. Aquilo que nós fizemos foi pegámos numa fralda que vai ser a base, certo, e depois na outra recortámos só para certo, funcionar como penso. Furámos em 3 sítios e para criar os canais de escoamento, e depois publicarmos o vídeo, temos tido várias críticas, precisamente com pessoas a dizer: não, mas já existem as fraldas de grande absorção, ou tipo de fraldas mais aconselhadas do que estar a fazer isso. Eu só queria chamar a atenção que isto foi uma situação, um conselho de sobrevivência, ou seja, não havendo outras alternativas possíveis, no fundo nós estamos aqui a falar de um contexto ideal, mas não nos podemos esquecer que depois existem muitas variáveis que nós temos de ter em conta. Uma delas pode ser o fator económico da pessoa, outra é mesmo a falta de informação que a pessoa tem, não saber a existência dos produtos e de outras soluções no mercado. Por isso é que nós aqui temos dito de uma forma consistente e frequente a importância do aconselhamento profissional, das pessoas se aconselharem em locais próprios sobre as soluções mais adequadas à sua situação. Mesmo nós, no tipo de vídeos que fazemos, chamamos sempre a atenção que no fundo, o objetivo do vídeo é informativo e nunca substitui o papel do profissional de saúde que acompanha a situação. Portanto, eu gosto sempre de deixar isso... Eu queria ressalvar aqui uma questão também importante, que muitas vezes, para desmistificar também um bocadinho isto, por causa da questão financeira, que obviamente o impacto financeiro de uma doença como a incontinência é muito grande para as famílias, quer as pessoas vivam em casa, quer as pessoas vivem em instituições, porque de uma forma ou de outra, normalmente é um encargo que fica para as famílias, mesmo nas instituições, de uma forma geral, é um encargo das famílias. Mas perceberem também muitas vezes as pessoas isto, que em termos de incontinência, a questão do preço individual do produto nem sempre é um critério, não deveria ser o critério de escolha. Mas ele é mais utilizado por norma, não é? Mas está errado, mesmo financeiramente está errado. Só falamos em números e não vamos falar em qualidades e noutras questões, vamos falar só em números. Um produto de incontinência tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ingredientes principais e alguns deles têm um peso maior em termos do custo do produto. E sem dúvida nenhuma o superabsorvente que existe dentro dos produtos vai ter um impacto muito grande sobre o preço do produto. Portanto, quando nós temos uma fralda mais absorvente, temos que ter uma fralda forçosamente mais cara do que uma fralda menos absorvente. Só que uma fralda que seja mais absorvente, ela vai ter em termos de duração, uma duração diferente de uma fralda menos absorvente. E isto é muito daquilo que nós trabalhamos, da informação, da formação que nós fazemos junto dos profissionais, porque nem sempre havia abertura em relação a isto, nas escolhas dos produtos. Isto é uma questão de educação e o consumidor também, porque vai percebendo isto em relação a estes e outros produtos, que muitas vezes o barato sai caro
e muitas vezes compramos uma coisa que nos sai em termos unitários mais barato, vai-nos fazer, e a conta é fácil de fazer no final de um dia, não vamos fazer no final de um mês, no final de um dia. Se eu tenho um produto mais barato, eu vou tê-lo obrigatoriamente menos absorvente. Eu depois tenho que fazer contas quantas vezes tenho que mudar ao longo do dia. Vamos deixar lá todos os outros impactos que existem, em termos de saúde de pele, em termos de conforto do utente, vamos deixar isso de lado, mas vamos considerar só o preço individual do produto. Há cerca de um ano e tal, mudou-se em Portugal um bocadinho a filosofia, foi uma decisão forçosamente política e hoje em dia se pode ir ao centro de saúde buscar produtos de incontinência e muitas das vezes produtos, obviamente, porque são em concursos públicos, com menos capacidade de absorção, produtos mais económicos com menos capacidade de absorção. E as pessoas rapidamente se têm noção que o número de produtos que têm que utilizar para o mesmo período de tempo é muito maior. E enquanto que com um produto, mais uma vez, com boa capacidade que responda às necessidades de absorção do utente, nós estamos a falar em 3, 4 mudas em 24 horas, quando estamos a falar com produtos, e nós vemos isto é transversal, nós vemos isto nas organizações também, com 30, 40, às vezes com 100, 200 pessoas e que têm produtos com pouca capacidade de absorção e têm 8 rotinas durante o dia. Mudam 8 vezes de produtos. Isto não é assim tão estranho quanto isto. Isto vê-se muitas vezes. Ou seja, ao longo do dia, 8 mudas de fraldas. 8 mudas. Portanto, quando nós começamos a contar as mudas, porque temos uma muda que é normalmente a higiene matinal, que é obrigatória, quando estamos numa organização, a higiene matinal é obrigatória. Portanto, há a higiene matinal, e depois começamos a contar, depois tem ali por volta das 11 da manhã, depois tem outra vez ali à hora do almoço, depois tem à hora de lanche, depois tem... Quantas mudas faz? Muitas vezes as próprias organizações não têm noção do número de mudas que fazem ao longo do dia. Nós temos essa consciência porque estamos no terreno. E quando nós estamos a fazer a avaliação das rotinas e a contar o número de vezes que os produtos são mudados, chegamos, às vezes ficam admirados. Mudamos tantas vezes de produto. E são 7, 8 mudas ao longo do dia. Portanto, forçosamente, para nós termos alguma poupança, o produto tinha que custar metade de um produto, não é? Sim. Pronto, para além de todos os outros impactos que existem, porque numa organização o facto de nós passarmos tempo infinito a mudar fraldas é um tempo que ocupamos profissionais e que não estão a fazer outro tipo de atividades. Portanto, é alocado uma carga horária enorme para uma atividade que é a muda de fraldas. Portanto, mas mesmo vamos cingir-nos à pessoa com um cuidador em casa. O facto de nós estarmos a mudar a fralda muitas vezes, nós vamos ter um impacto em termos diário, em termos de custo do produto, muito maior. Portanto, eu entendo que o impacto, e infelizmente nós vivemos num país em que os recursos são limitados, em que as pessoas idosas muitas das vezes têm dificuldade a viver das suas reformas e precisam de ajudas. Portanto, a incontinência tem um peso, a medicação e a incontinência têm um peso importante no orçamento, no orçamento individual da pessoa, mas que o facto de escolhermos um produto mais barato não é forçosamente a solução mais rentável. Não é com certeza a melhor para o utilizador, mas não é sequer a mais rentável. Portanto, focámos-nos muito sobre isto. E eu às vezes quando falo das fraldas e dos pensos, comprar, que ainda há pessoas que o fazem, compram um pacote de fraldas e um pacote de pensos para pouparem dinheiro. Para fazer o reforço. Para fazerem um reforço. Noturno, sobretudo. Mas se fizessem as contas certas, compravam um produto melhor e mudavam muito menos vezes. E se calhar, coisas que nem se avaliam em casa, nas organizações avaliam-se o custo da lavandaria, a quantidade de máquinas que eu tenho que fazer por semana. Para além do risco que nós falámos há pouco, da pele poder ser mais agredida com a presença de urina, que com é certeza. bastante ácida, certeza. que vai provocar, no fundo, macerações, ou seja, vai irritar a pele, há o risco de fazer eritema da pele, eventualmente inclusive uma queimadura, e também ser um foco infeccioso maior, não é? Porque a pessoa fica mais em contacto direto com a urina, de poder vir fazer infecções, sobretudo infecções urinárias. Com certeza, com certeza. O barato na incontinência sai forçosamente mais caro. Sim.
Muito bem, então vamos aqui passar ao outro mito. Muitos cuidadores dão menos água ao final do dia para que a pessoa não urine tanto à noite. Quais são os riscos desta prática para a bexiga e para a pele? Bem, sabe isso melhor que eu, não, António? Sim, mas basicamente é uma coisa que por vezes acontece, ou seja, as pessoas acabam por não dar a água adequada durante o dia e sobretudo no período noturno, correndo o risco de a urina vai ficar mais concentrada dentro da bexiga e a nossa bexiga, quando sente a urina mais concentrada, de uma forma natural, vai tentar expeli-la. Portanto, vai haver esse risco da pessoa até continuar a urinar com mais frequência e uma urina concentrada é uma urina forçosamente mais agressiva para a pele. Com mais riscos. Portanto, obviamente isto é um mito. É um mito e depois a maior parte também dos incontinentes são polimedicados e, portanto, com muita medicação, muitas vezes diuréticos, inclusivamente, e portanto tenta-se diminuir de um lado, mas estamos a provocar efeitos gravosos do outro. Do outro lado. E, portanto, a hidratação é muito importante. Sem dúvida. E, no fundo, mais uma vez, sigam os conselhos e as recomendações do profissional de saúde. No inverno e no verão. Exatamente, no inverno, porque no inverno é mais escurado e no inverno e no verão. A hidratação é muito importante. É muito importante. A outra tem a ver aqui com a utilização da fralda de alta absorção, que isto às vezes pode induzir a pessoa a fazer um raciocínio lógico, que é, ok, se eu tenho aqui uma fralda que pode aguentar muito mais tempo, eu vou-me dar menos vezes, portanto, eu durante a noite utilizo a fralda, por exemplo, das 10 da noite às 7 da manhã e depois meto uma para durante o dia que pode estar, por exemplo, 10, 12 horas. Portanto, aqui é um mito nós vamos chamar o mito da fralda eterna, de ter uma fralda de alta absorção que mesmo durante o dia a pessoa acaba por não se preocupar tanto, porque ok, ele tem lá uma fralda que absorve a urina e eu não me tenho que preocupar tanto em mudar. Não, nós temos que nos preocupar primeiro com a higiene. As fraldas, como tínhamos falado há bocado, aquilo que está preconizado hoje em dia são as 3, 4 fraldas nas 24 horas, mas também nunca muito menos que isso, a necessidade da muda da fralda e, sobretudo, essa necessidade da higienização no utilizador de produtos de incontinência de uma forma geral. Portanto, a higiene é extremamente importante. Eu também não creio que alguém consiga ficar sim, tanto tempo, porque um verdadeiro incontinente iria ter sempre perdas ao longo do dia e, portanto, um período de tempo tão grande, tínhamos que juntar aí muitos fatores, tínhamos que não lhe dar água durante muito tempo. Exatamente. Tínhamos que meter aí muita coisa junta. A própria mudança da fralda, eu acho que é importante nós falarmos aqui isso, é um momento muito importante para não só fazer a vigilância do estado da pele, ou seja, cada vez que nós mudamos a fralda a uma pessoa incontinente, é um momento em que nós temos de olhar para a pele, ver como é que ela está, se há sinais de alerta, como ficar vermelha ou ficar muito úmida, se isso tiver sinais de alerta. Portanto, a própria mudança da fralda é um momento que acaba por ser marcante por causa deste momento de vigilância e uma oportunidade também de fazermos a prevenção de lesões na pele, como por exemplo a aplicação de cremes barreira ou cremes hidratantes, consoante o grau de risco que a pessoa tenha. E outra questão também é importante, que é assim, a mudança da fralda e o retirar a fralda. Falámos muito de aplicar a fralda, como devemos aplicar a fralda, mas o gesto de mudança de fralda e retirar a fralda, cometem-se alguns erros também ao retirar a fralda que são importantes alertar. A maior parte das fraldas hoje em dia têm adesivos que são colocados 2 ou 4, de uma forma geral, hoje em dia até são 4, 2 de cada lado. E nós temos de ter muito cuidado quando retiramos uma fralda, porque esses adesivos colam e são abrasivos. E, portanto, quando retiramos a fralda e que estamos a abri-la para a retirar, termos o cuidado de metermos esses adesivos para dentro, porque muitas das lesões da pele, sobretudo nas pessoas idosas, com a pele mais fragilizadas, acontecem
por causa dos adesivos. Ficam coladas à pele, depois quando se vai atirar, exatamente. Há vai imensas lesões. abrasar. Em casa provavelmente um bocadinho menos, porque os cuidados são diferentes, porque o número de pessoas é diferente também, mas nas organizações em que há rotinas e há um timing para esse tipo de coisas e que se fazem as coisas de uma forma mais automática e mais rápida, por razões óbvias, nós vemos isso muitas vezes, lesões de pele provocadas pelos adesivos. E às vezes tenho uma lesão de pele. Não, tenho uma lesão de pele porque foi provocada na altura de retirar a fralda. Portanto, ter muito cuidado com isso. E depois outro gesto tão simples, mas isso é quase um gesto diário, é que, por exemplo, quando retiramos uma fralda, sobretudo quando ela tem fezes, é retirá-la, por exemplo, da frente para trás e nunca de trás para a frente. Há gestos simples, que às vezes não se fala muito sobre isso, mas, e de uma forma geral, são gestos simples da casa de banho, não é? Começam logo, mas que muitas vezes as pessoas esquecem, mesmo na higienização que é feita no paciente incontinente, ter sempre o cuidado de começar pela frente e para a zona de trás. Porque muitas das vezes, não digo muitas das vezes, mas algumas das vezes, a probabilidade em todo caso aumenta se a higienização for feita ao contrário e, portanto, as infecções urinárias sim, acontecem muitas vezes porque por esse erro de higienização. Por esse erro de higienização. Exatamente. Portanto, o gesto de retirar é às vezes quase tão importante como aplicar. Muito bem. Aqui o último mito. O pó de talco ainda é o rei em muitas casas. Uhum. Ele ajuda a manter a pele seca ou transforma-se numa pasta abrasiva quando entra em contacto com a urina. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Ou seja, muitas pessoas continuam a usar o pó de talco, ainda assistimos a isso, porque é uma mesinha, digamos assim, antiga, sim, há muito tempo atrás, não é? Sim. Porquê? Porque nessa altura as fraldas, se calhar no meu tempo era assim, no seu também. As fraldas eram de tecido. Pano, sim. As fraldas de tecido não tinham capacidade de absorção, portanto as fraldas de tecido absorviam efetivamente, mas estavam sempre molhadas, portanto nós estávamos sempre em contacto com o ambiente molhado. As primeiras fraldas que surgiram também tinham muito pouca rapidez de absorção. Portanto, nós estávamos numa forma, e aquilo era uma proteção. Se bem que haja outros produtos de proteção, fazer barreira, se calhar um bocadinho mais indicados que o pó de talco. Mas hoje em dia, mais uma vez, não há necessidade, se o produto tiver a rapidez de absorção que deve ter, que a pele deve estar sempre, como tudo, deve estar livre, respirável e portanto, sem nenhum produto. Eu até sou contra a utilização desses cremes barreira que se utilizam de vez em quando. Por vezes há necessidade numa cicatrização, mas de uma forma geral a higienização deve ser feita com água e sabão e portanto a pele deve estar respirável e limpinha. Muito bem. Agora vamos passar aqui ao nosso jogo, aqui das cartinhas. Temos aqui 4 cartas que representam aqui os 4 ingredientes da nossa canja. Temos a cenoura, temos a galinha, temos a hortelã e temos as massinhas. Eu vou baralhar, a Cláudia vai escolher uma carta e eu depois vou fazer a pergunta eu não conheço referente. O jogo. Portanto, dou-lhe assim? Eu aqui a massinha. Então, vamos lá ver aqui a pergunta da massinha. As massinhas são o conforto da canja, aquele ingrediente que nos faz sentir em casa. Se pudesse oferecer um prato de conforto a todos os cuidadores portugueses, que esta noite vão mudar lençóis às tantas da madrugada, uma única frase, um único conselho que lhes trouxesse conforto imediato, qual seria? Que há soluções que permitem facilitar a vida do cuidador e a vida do utilizador. Que hoje em dia, em termos de produtos de incontinência, houve uma grande evolução, que os produtos estão cada vez mais absorventes, são cada vez mais rápidos a absorver, há produtos cada vez mais leves e, portanto, que facilitadores deste encargo que acaba por ser, em termos físicos e em termos psíquicos também, mas mesmo em termos físicos, porque a incontinência é uma patologia que obriga a um cuidado
com um utente que acaba por ser também, em termos de ter uma grande implicação física, e portanto que há soluções e que, se forem bem aconselhados, vão encontrar a certeza absoluta a solução que mais lhes convém. Muito bem. E uma questão que eu coloco sempre aos nossos convidados é: para si, cuidar é canja? Às vezes. Para nós todos, às vezes é canja, às vezes é um bocadinho mais difícil. Eu tenho tido recentemente uma experiência pessoal relativamente a um familiar, e eu creio que mais difícil no cuidar como é que eu ia explicar isto? Mantermos a motivação, a mesma motivação todos os dias. Sem e vontade para continuarmos a fazer as coisas como os devemos fazer. Eu acho que nós temos, sobretudo, alguma obrigação para com os nossos idosos, mas depois é preciso alguma motivação, porque nem sempre é fácil. E, sobretudo, muitas vezes as pessoas sentem-se desamparadas porque há pouca informação. É esta questão da incontinência e muitas outras. E eu mesmo da incontinência posso lhe dizer que, conhecendo os produtos de incontinência, nesta pequena experiência experimentei 1 ou 2 e compreendi algumas coisas que ainda não tinha compreendido antes. Descobri coisas novas com a prática sobre um determinado produto que eu achava que era o produto ideal, mas que depois não funcionou como deveria ter funcionado, porque depois depende do utilizador, depende da forma como o utilizador encara esta situação também, a vontade com que as pessoas têm de colaborar. Portanto, é um processo que nem sempre é fácil. Exatamente. Para terminar, queria deixar alguma mensagem especial, ou queria falar de mais algum tema especial dentro da... Eu acho que nós já falámos bocadinho eu acho que já passámos quase tudo. Reforçar esta questão de colocação, escolha do produto, colocação, retirada de produto, são os 3 fatores extremamente importantes para que as coisas corram melhor, e que existem efetivamente soluções no mercado, que o aconselhamento é fundamental e que optem por uma solução que vá de encontro às necessidades. Muito bem. E pronto, e assim terminamos mais um episódio do Cuidar é Canja. Hoje com uma convidada especial, a Cláudia Guimarães, da LH Medical, e que falámos sobre os principais temas relacionados com a incontinência urinária no adulto, sobretudo em pessoas com mobilidade reduzida ou incontinência, onde tocámos vários desafios que os cuidadores enfrentam. Se gostou do episódio, partilhe com quem acha que possa ser útil. Deixe também o seu comentário, para nós é muito importante. E, igualmente importante, subscreva o nosso canal para nos ajudar a chegar a mais cuidadores e a mais profissionais de saúde. Até ao próximo episódio. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.